Meus queridos, vamos a Efésios capítulo 5, 22 a 33, um texto já bem conhecido, e eu digo que disse há 15 dias, quando falávamos em Gênesis sobre o início da família. Nós precisamos estar sendo relembrados das verdades bíblicas sobre esse tema, e nós vamos voltar a Efésios, mas eu queria trazer uma perspectiva diferente do texto. Daqui a pouco a gente explica. Então não feche seu coração dizendo, vai a mesma coisa. E se o fosse? Você deveria dizer, eu precisei vir hoje ouvir a mesma coisa. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele, Cristo, o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, acrescento aqui, não acrescentando a palavra, mas apenas para entendimento, como cabeça, que cada um de vocês ame a esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e dele cuida, ou cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Meus irmãos, nós não queremos trazer hoje uma mensagem sobre o papel do marido ou o papel da esposa no casamento. Nós não queremos hoje falar sobre as lutas do casamento e como você deve vencê-las. Eu queria aprofundar essa questão trazendo uma visão bíblico-teológica do casamento. E eu começo lhe provocando a refletir. Quais foram as motivações que o levaram a pensar no casamento? O que estava no seu coração quando você disse, eu quero casar? Não necessariamente com a esposa que você está, ou seja, que você diz, eu quero casar com fulano por isso. Mas nasceu no seu coração um desejo pelo casamento quando você disse, eu vou namorar. Mas tem aquela hora que você diz assim, eu vou namorar para casar, né? Aliás, aos solteiros, namoro não seria test drive de marcas, né? Namoro deveria ter sempre essa perspectiva, eu vou namorar para casar. Não é para dizer assim, eu vou pegar uma aqui para treinar enquanto chega a vontade de casar. Não, isso aí tem nome e sobrenome de pecado. Então, aos solteiros, não namore para aventurar, namore com vistas a casar, porque com quem você vai namorar ou está namorando, você precisa ter a perspectiva de que está num processo de entender se essa pessoa serve para casar com você, não é apenas para usar e descartar. Quais as motivações que estavam no seu coração para casar?
Alguns têm a motivação de querer casar para se livrar da casa paterna. Vamos embora daqui, não aguento mais, eu preciso me casar. Talvez não aguente o pai, e aí procura um marido. Alguns pensam em casar porque dizem, eu quero viver um romance. Aquela pessoa assim, muito romântica mesmo, vou colocar nesse sentido, fantasiosa. Que o casamento, vou encontrar o príncipe encantado, a princesa linda, né? Essa ideia do romantismo. Veja, não há nada errado com isso. Apenas a gente vai focar, eu quero provocá-los para a gente chegar no ponto que eu preciso tocar com vocês. Alguns dizem assim, eu preciso casar para atender suas necessidades fisiológicas no que diz respeito à sexualidade. Veja, isso não é ruim, isso faz parte do casamento. Quem casa tem que entender que sexo faz parte. Mas para alguns, essa é a grande motivação para casar. E aí, quais motivações? Eu queria ter um companheiro, uma companheira, não gosto de ficar só, eu preciso. Talvez a motivação foi, eu quero uma família, eu preciso ter uma família. Algumas irmãs pensaram, eu quero casar porque eu quero ser mãe. Alguns homens pensaram também, eu quero casar porque eu quero ter filhos, eu quero ser pai, eu quero construir uma família diferente do que a minha foi, eu quero mostrar que eu sou capaz de algo diferente. Bem, quais as motivações que estavam no seu coração quando você quis casar? O pessoal é muito cruel com as moças, né? Quando diz assim, eu preciso me casar. Se eu não casar, já viu, né? Vamos ficar tirando onda. Covardia, bullying matrimonial. Aos rapazes, eu preciso casar para manter uma aparência disso, para ter respeito e outras coisas. Bem, quais motivações estavam em nosso coração para casar? Eu queria aprofundar com vocês o entendimento de que, deixa eu só trazer mais um motivo, não é? Alguém pode até dizer assim, eu quero me casar, ou queria me casar para ser feliz. Aí alguém vai dizer, não, mas o casamento não é isso, você não casa para ser feliz, você casa para fazer outra pessoa feliz, porque aí você tira a visão de você e coloca a intenção de ser para o outro uma bênção. Mas percebam, todas estas motivações estão centralizadas em nós mesmos. Tudo isso está girando em torno da nosso próprio pensamento, felicidade, ideias, planos. Mas eu queria olhar para esse texto e tirar o foco de nós e, na visão bíblico-teológica sobre o casamento, levar você a pensar no casamento e no seu casamento ser visto Cristo. O tema da capa do boletim é Família para a Glória de Deus. Ou seja, é bem provável que não tenha pensado nesse aspecto quando você foi constituir família, até porque não havia tido esse entendimento ainda. E se você não era crente em Cristo, essa mensagem sobre o papel de Jesus, a pessoa de Jesus, provavelmente você nunca tenha ouvido. E talvez você, mesmo crente, casou motivado por essas coisas que dissemos, sem pensar que o seu casamento teria ou deveria ter um propósito mais elevado, um propósito que sai de mim, da minha esposa, e vai apontar para uma coisa maior. É nesse aspecto que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. E para isso a gente começa afirmando que casamento não é definitivo. Em que sentido? O casamento não é para sempre, ele tem uma data de vencimento.
Biblicamente é a morte. Ainda bem que ninguém disse que era a separação, né? Graças a Deus por isso. É a morte. Então o casamento não é definitivo. Alguns têm uma ideia que por terem um casamento tão bom, diz, nós vamos continuar na eternidade. A Bíblia não nos mostra isso, né? No sentido de dizer Sóstenes e Edione, né? Que nos aparenta um casamento bem estruturado, e Edione dizendo, vou continuar com Sóstenes por toda a eternidade, né? A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, e aí a perspectiva de irmandade, não se casam, não se dão em casamento. Cristo fala isso, explicando, né, uma artimanha de uns religiosos da época, que não acreditavam na ressurreição, e disseram, olha, uma mulher casou uma vez, o marido morreu, duas, o marido morreu, três, o marido morreu, quatro, o marido morreu, e ela saiu casando com todos os irmãos, que era o costume judaico, né? O irmão mais velho casa, se ele morreu, o mais novo deveria assumir. Então essa família era grande, essa mulher matou todos, uma exterminadora do lar, literalmente. Aí perguntaram, e ela vai ser marido de quem na eternidade, não é? Eles não acreditavam na ressurreição, e aí acharam essa historinha para pegar Jesus. Aí Jesus diz, vocês não leram, não ouviram que no casamento serão como os anjos, ou na eternidade, não tem essa relação. Então, aqueles que romanticamente talvez, vou me encontrar com meu amado, a gente não tem nem ideia se a gente vai se conhecer enquanto um ao outro aqui, talvez, né, se nos conhecermos, mas rapaz, tu viesse, misericórdia, achei que ia me livrar. Mas brincadeiras à parte. Mas a ideia é que não se prolongará essa união como casamentos eternos. Para alguns, ainda bem que não vai ter isso, né? Continuar com ela ou com ele, Jesus, já basta a cruz aqui. Mas a perspectiva é que, enquanto aqui, nós temos um propósito maior. Então o casamento não é definitivo, mas Cristo é definitivo, Cristo é para sempre. Casamento não é supremo, casamento não é o maior bem da humanidade, Cristo é o maior bem de Deus para nós. Senão os irmãos não casados poderiam dizer, eu fui um desafortunado. Não. A maior fortuna de Cristo, a maior fortuna de Deus para a sua vida é Cristo, ótimo, excelente. Casamento, irmãos, é uma experiência, portanto, temporária. É temporário, até que a morte nos separe. Eu e Dona Elba estamos caminhando aí perto dos 40, mas nós não sabemos a data de validade do nosso casamento enquanto vida. Então é temporário. Mas a realidade com Cristo é eterna. E casamento foi criado por Deus e para Deus. E tanto é que Deus usa a ideia do casamento para expressar o seu relacionamento conosco, ou o relacionamento de Cristo conosco, como é o que o texto nos fala. Nesse sentido, então, o casamento seria uma parábola viva, seria um cartaz de carne e osso sobre algo superior, sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então você diga, como é que esse negócio funciona dentro do meu lar? Vamos tentar adequar isso aqui. Cristo é mostrado, irmãos, em uma das parábolas sobre a sua vinda como noivo que veio para a festa de casamento com a noiva. A parábola das virgens simboliza Cristo e a igreja. O livro de Apocalipse nos traz essa perspectiva, que nós seremos reunidos para celebrar as bodas do Cordeiro.
Há uma parábola do reino, quando diz que o rei resolveu dar uma grande festa e convidar todo mundo a essa festa de casamento do seu filho, que pega a imagem de casado e traz para dentro da relação de comunhão. Deus, no Velho Testamento, usa até um profeta como expressão disso. O profeta Oséias é chamado para se casar com uma prostituta. E ali, irmãos, nós temos uma parábola sobre Cristo. O profeta é um tipo de Cristo e a prostituta é o homem decaído. E nós temos outras expressões na Bíblia para linkar a ideia de casamento, de família, com o plano da salvação. Paulo disse que nós agora pertencemos à família de Deus. Então veja como essas coisas se conectam para falar de uma mensagem extraordinária. E isso, irmãos, deveria determinar tudo e mudar toda a nossa perspectiva de casamento, de família. E aí incluiria o modo como o marido deveria se dedicar à sua esposa com amor, com cuidado, com atenção, com proteção. Isso mudaria a perspectiva da esposa em tratar o seu marido, tratar com respeito e uma serventia, como se estivesse servindo a Cristo. Eu quero que vocês olhem para o texto de Efésios capítulo 5, 22 a 33, observando que o casamento deve mostrar Cristo, assim aprofundando o nosso entendimento, para tirar o foco do nosso bem-estar, nossa felicidade, nosso prazer, nosso contentamento, e passar a entender que nosso casamento deve refletir algo mais profundo, mais elevado, algo mais glorioso, algo divino, Cristo. E dessa perspectiva nós olharmos para a nossa família e dizermos: eu preciso mudar para me enquadrar dentro desse projeto de Deus. De que forma o casamento existe para mostrar Cristo? O casamento existe para mostrar a obra de Cristo. Paulo diz no versículo 25: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 28 e 29, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Meus queridos, aqui nós deveríamos já ter esse entendimento, nós que já temos um tempo de igreja, formado e amadurecido, o papel do marido. Eu disse que não queria falar sobre o papel do marido especificamente, não vou tratar disso, mas aqui nós já deveríamos ter muito bem solidificado em nossa compreensão de família, que o papel do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se nós como maridos tivermos esse entendimento e ficarmos refletindo nisso, no modelo de Jesus, nós já estamos dando caminho para a transformação. Mas nós insistimos no contrário. Nosso pensamento é diferente. Nós não queremos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós queremos que as nossas esposas nos amem como Cristo amou a igreja, ou seja, que elas se doem por nós. Amém? Não. Ao contrário.
Deixa a criança tranquila, viu? Não se preocupe. Então veja, amém para a primeira parte, né? Aí eu concordo, viu? Então veja, nós temos uma perspectiva de fugir dessa realidade. Eu não sei se você já orou, eu não quero falar isso de forma acusatória, mas para a gente refletir, se alguma vez algum marido diz: Senhor, quero amar minha esposa, ou eu preciso amar minha esposa, me ensine a amar minha esposa como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, porque isso fala de uma responsabilidade, de um peso, de um compromisso. Mas de que forma o casamento existe para mostrar a obra de Cristo? O texto fala de redenção. Jesus amou a igreja e se entregou por ela. O exemplo do amor do marido pela esposa, ou a demonstração, o modelo seguido, deve ser um modelo da obra redentora de Jesus. De maneira que, quando alguém dissesse a sua esposa, seu marido lhe ama muito, e você, esposa, poder dizer: minha irmã, ele está cumprindo a palavra de Deus, método de evangelizar aí. Ele tenta me amar como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mas talvez o que algumas mulheres observam sobre você, minha irmã, como é que tu tem paciência de suportar um homem desse? Como é que tu ainda estás casado com uma criatura dessa? Se assim e se essa criatura é crente, então as pessoas não estão vendo Cristo nele. As pessoas não estão vendo o amor de Cristo redentor pela esposa. Assim o marido não está dando o exemplo de Cristo, não está mostrando Cristo, não está sendo ponto de partida para que o nome de Cristo seja exaltado. Nesse sentido, ele está comprometendo o nome de Cristo, está envergonhando o nome de Cristo, não está glorificando a Cristo. É um peso de responsabilidade para os maridos, uma exigência baseada no modelo de Jesus. Jesus, irmãos, não morreu por uma noiva perfeita. Não. Jesus morreu por uma noiva complicada. Jesus morreu por uma noiva cheia de defeitos, tal qual Oséias casando com a prostituta. Por quê? Quando Paulo diz que Cristo amou a igreja para que a santificasse, para purificá-la, para prepará-la para ser apresentada a Ele mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus morreu pela igreja para santificar esta igreja, para transformar essa igreja. Igreja não no sentido de denominação, mas igreja enquanto nós, individualmente e de uma forma coletiva, como o corpo de Cristo. Então, a morte de Jesus é redentora, a sua ideia de sacrifício pela noiva é redentora, é transformadora. E aí você diria o seguinte: mas pastor, como é que eu posso salvar a minha esposa? Não é nesse sentido. Você vai tentar, se a sua esposa não é convertida ainda, pela pregação do evangelho, pelo testemunho de vida, pelo compromisso com Jesus, demonstrando Jesus em cada palavra, atitude, projeto de vida, para que essa sua esposa seja impactada pela obra de Cristo, porque ela vê em você, marido crente, alguém comprometido com Ele, com esse testemunho de vida, ao ponto dela entender que tem algo a mais que o motiva a viver com ela. E aí você vai poder testemunhar de Cristo. O marido de uma esposa não convertida ainda tem a oportunidade de evangelizá-la, dizendo: eu quero ser para você um marido no modelo de Jesus,
Ela vai dizer: como? Jesus foi casado? Não. Mas aí você aponta para o texto, vai relembrando isso para ela, vai falando disso para ela. Assim sendo, irmãos, o padrão do amor conjugal não é das revistinhas de romance, não é do livro tal. O padrão do amor conjugal é o Calvário, é a cruz, é o sacrifício redentor de Jesus Cristo. O segredo, portanto, da transformação conjugal, irmãos, é um coração quebrantado e submisso à cruz de Jesus. E quando um marido se apodera disso, se alimenta dessa fonte da graça de Deus, é um homem que morre para si mesmo e se doa por amor a Jesus Cristo, a esposa. Quando a esposa entende isso e é uma serva de Cristo, que aqui o texto fala em uma mulher submissa, uma mulher que respeita o marido, uma mulher que está debaixo da autoridade de um homem que a ama de forma sacrificial, ela deve servi-lo como a Cristo. E aqui também tem uma ponte para as mulheres evangelizarem os maridos não convertidos, ou o marido convertido que é meio duro. Dizer que quer amá-lo, e esse amor será demonstrado servindo como se estivesse servindo a Jesus. Então você vai apontar, mulher, para o seu esposo, que a motivação maior de estar com ele é por amor ao modelo de Jesus, que Jesus Cristo foi servo de Deus e disse: Pai, eu te glorifiquei realizando a obra que o Senhor me confiou. Irmãs, qual é a obra que Deus confia a você como esposa? Glorifique a Cristo cumprindo essa obra, amando seu marido, servindo-lhe como se estivesse servindo ao Senhor Jesus. Então essa esposa, cheia do Espírito Santo, se submete não por medo, não por constrangimento, mas ela se submete pela fé, entendendo que Deus está agindo no seu lar e vai alcançar o coração do seu marido também por meio do seu exemplo de serviço a Cristo. Portanto, meus irmãos, esta perspectiva é de que entendamos que a finalidade do casamento sendo revelar a Cristo, isso serve de base para os solteiros. Os solteiros precisam ter este padrão, este objetivo como o objetivo maior para começar um casamento. Isso deve servir de modelo para você escolher a pessoa com quem você vai se casar. Já disse isso, acho que o ano passado aqui, as mulheres, as jovens que queiram casar, usem isso aqui como modelo para o rapaz que você pretende casar. Se ele está disposto a ser para você como Cristo foi para a igreja. Se ele disser: não, isso aqui é muito difícil, eu acho que não dou conta, pense 2 vezes. Que a sua motivação, irmã, que ainda quer casar, seja dirigida por esse padrão. E os rapazes, ao escolher uma moça para casar, veja se ela quer seguir esse modelo, servir você como se ela estivesse servindo a Cristo. Se ela disser: está difícil, pense direitinho. Pense direitinho. Porque se ela não estiver disposta a ser uma auxiliadora idônea, você vai comprar confusão. Assim, nossa relação matrimonial, nós não precisaríamos de um casamento mais fácil. Nós precisaríamos mais de Cristo em nossas vidas. Eu preciso mais de Cristo para me transformar no modelo ideal, que é Ele mesmo. Minha esposa precisa mais de Cristo para assumir
exatamente a postura submissa de Cristo ao Deus Pai, cumprindo a obra. Nós precisamos ter nosso modelo pautado por esta obra redentora de Jesus. Você não vai precisar de um cônjuge diferente. Você precisa de um coração transformado e de que seu cônjuge também tenha sido transformado pela cruz de Cristo. Você não precisa de um casamento perfeito. Afinal de contas, aqui encontraremos um casamento perfeito, mas nós precisamos de um casamento transformado pela obra redentora de Jesus e que esteja em processo constante de transformação. Essa é a visão, é um aspecto da visão bíblico-teológica do casamento. Tira a visão de nós, aponta para um bem maior, Cristo. Em segundo lugar, o casamento existe para mostrar Cristo. De que forma? O casamento existe para mostrar o mistério do Evangelho. Os versículos 31 e 32, Paulo vai dizer, usando o casamento como essa metáfora: eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, esse amor de Cristo pela igreja. Grande é esse mistério no sentido não de que há algo oculto, mas Paulo está dizendo assim: isso aqui é extraordinário. Cristo e a igreja, uma relação de casamento, isso é tremendo. Ele quer dizer que o casamento como um modelo bíblico a partir da obra de Cristo é algo de nos maravilharmos. Paulo vai para onde aqui ao citar o versículo 31? Ele vai para Gênesis 2:24, a primeira citação, quando Deus diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus enfatiza isso no Evangelho. Paulo recupera essa ideia e faz agora uma ligação dizendo: isso que Deus disse lá no começo, por isso o homem deixa, já era uma demonstração de Cristo e a igreja, da obra redentora. Eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim, queridos irmãos, o casamento seria uma dramatização diária desta mensagem do Evangelho. O fato de ser uma só carne era a ligação de Jesus com a nossa natureza salva. O casamento, portanto, deveria ser um megafone, um alto-falante, uma caixa potente de som gritando: assim é o amor de Cristo por sua noiva, assim é o amor da noiva por Cristo. Ou seja, o marido proclamaria, ou alguém poderia proclamar a partir do marido: é assim que Cristo ama a sua igreja. E aqui, a partir da devoção da esposa, do respeito e da submissão a essa autoridade, diriam: é assim que a igreja deve amar a Cristo, apontando sempre para essa dimensão maior. Não para as pessoas olharem para a gente e dizer assim: mas vocês têm um casamento bom, né? Vocês são felizes. Eita, que família tão linda. Normalmente fica só nisso. Elas não conseguem enxergar uma profundidade maior, que isso vai falar de uma mensagem de redenção, de uma mensagem de salvação, do Cristo Jesus. Mas essa é a finalidade, meu irmão. Aí o nosso casamento ganha então um novo propósito, uma nova visibilidade, um novo objetivo. O casamento, portanto, o propósito mais profundo não seria do romance, mas seria para revelar a glória de Deus na aliança entre duas pessoas
que simbolizam Jesus e a igreja. Talvez seja forte para você isso, mas seu casamento e o meu casamento não foi dado por Deus para a nossa realização como princípio fundamental. Deus me deu uma esposa e me deu a ela para mostrar a sua glória através de nós. Se estamos cumprindo o papel, aí é a pergunta que fica. Se estamos atendendo a essa vocação divina para o casamento, vem a nossa responsabilidade. É claro que Ele me deu a auxiliadora para ser esse apoio. É claro que ela me deu a ela para ser uma bênção, né? Mas a finalidade maior é para nós o glorificarmos. Casamento para a glória de Deus. É essa perspectiva que nós precisamos ter. E aí a gente deixa de olhar apenas para o aqui, para o agora, para o nosso mundinho, o nosso entorno. E a gente vai se colocar não olhando para nós, mas nós vamos nos colocar olhando para o mundo e dizendo: olhem para nós, teremos um espelho da glória de Deus. A glória de Deus reflete em nós e chega até você. É um desafio muito grande, irmãos. Ah, pastor, isso é muito ideológico, isso é muito... Mas é o alvo. E se nós caminharmos nesse alvo, já estaremos no bom caminho. Graças a Deus por isso. Temos um propósito que vai além de nós mesmos. Temos um objetivo maior. E assim a alegria do nosso casamento deveria aumentar, não pelas nossas conquistas, não pelas nossas realizações, não pelas nossas satisfações, mas a nossa alegria no casamento deveria crescer à medida que a glória de Deus se torne o centro dele, em que ele é visto, em que as pessoas são estimuladas a quererem conhecer o que é isso que faz de um casamento tão bonito. Um homem pecador, uma mulher pecadora, pecadores que se uniram, mas pela graça de Deus foram alcançados e transformados e podem de alguma maneira refletir a glória de Cristo Jesus. Terceiro e último ponto que destaco, nessa finalidade do casamento existir para mostrar a Cristo, o casamento existe para mostrar o poder restaurador de Cristo. O poder restaurador de Cristo, versículos 26 e 27, trazendo a ideia da noiva imperfeita. Cristo santifica, purifica, lava, para embelezá-la, para torná-la muito linda, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Aqui nos fala sobre o poder do Evangelho, que é capaz de restaurar o que estava quebrado. Cristo olhou para a sua igreja, que somos nós, sua noiva, que somos nós, e nos restaurou. Pegou estas pessoas, eu e você, que éramos ligados ao pecado, impuros, imundos, sujos no lamaçal do pecado, nos deu um banho de santidade, nos limpou, nos perfumou com o seu bom perfume, que a Escritura fala sobre isso. O bom perfume de Cristo é a ideia de nós exalarmos um cheiro de vida e não um cheiro de morte. Cristo nos alcançou, mudou nosso guarda-roupa, tirou os trapos de imundícia e nos deu vestes de festa. Cristo nos retirou a aparência de escravizados e nos deu a beleza de, no caso aqui, uma mulher livre, comparando-a, né, com
o casamento, a noiva, nós com a noiva. Cristo transforma a sua igreja. Cristo fez isso com você ao lhe converter. Cristo lhe alcançou, lhe purificou, lhe tornou agora filho de Deus. Cristo modificou sua vida, perdoou seus pecados, limpou, deixou belo para Ele mesmo. Ele preparou a beleza que queria para mim e para você. Ele nos deixou adornados, né, de santidade, para sermos agradáveis aos seus olhos. O poder do Evangelho, que restaurou o que estava quebrado. Cristo então santifica a igreja, Ele purifica, Ele deixa essa igreja linda. E a ideia é, se Cristo pode restaurar a alma morta pelo pecado e nos transformar desta maneira, Ele pode restaurar qualquer lar que esteja quebrado, machucado, ferido. Ele pode restaurar qualquer lar que esteja em ruínas. Se Ele pode transformar vidas, Ele pode transformar relacionamentos. Se Ele pode salvar vidas, Ele pode salvar casamentos. Se Ele pode nos tornar belos, Ele pode tornar belos casamentos. Isso significa, irmãos, que não há casamento tão machucado, tão ferido, tão maltratado, tão doente, que Cristo não possa renovar. Se você é um convertido a Cristo, então Deus já fez um milagre extraordinário na sua vida, e Ele pode fazer isso também no seu casamento. Se o seu marido não é convertido, Ele pode convertê-lo. Se sua esposa não é convertida, Ele pode convertê-la. Cristo já lhe alcançou. Você não foi difícil para Ele. Por que sua esposa ou o marido ou pretendente seriam mais difíceis? Já que todos nós somos iguais diante de Deus, estamos na mesma condição de morto. Se você que estava morto nos seus delitos e pecados, Cristo resgatou, Ele também pode resgatar o morto espiritual com quem você convive. Ele pode fazer isso, porque o seu cônjuge ainda não convertido está na mesma condição que você estava anteriormente. Mas se vocês já são crentes no Senhor Jesus e o casamento está em crise e não está em Cristo, vocês precisam então estar em Cristo para sair da crise. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa estar com vocês. De que maneira, pastor? Como é que Jesus vai estar presente no meu casamento? Olha o texto dizendo: maridos, eu me faço presente no seu casamento quando você trata a sua esposa como eu tratei a igreja. Esposa, eu me faço presente no seu casamento quando você trata seu marido como eu me submeti ao Pai para glorificar o Pai. Então a gente fica querendo uma coisa mística. Jesus baixa aqui, no meu casamento. Jesus te manifesta. Jesus, mas Ele diz: eu estou em vocês e através de vocês eu estarei no casamento. Quando o homem segue o modelo de Cristo, quando a mulher segue o modelo de Cristo, então Cristo está reinando ali. Cristo está sendo o centro. Cristo está sendo a fonte de nutrição. Mas quando eu, como marido, penso nos meus interesses, quando a mulher pensa nos seus interesses, eu tenho aqui um convite para dizer: Jesus, caia fora. Nós não estamos interessados em te glorificar, nós estamos interessados em glorificar a nós mesmos. Mas quando nós nos submetemos, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nossa condição de necessidade de melhorar para sermos iguais ao modelo de Cristo, Ele está se manifestando, Ele está sendo presente, Ele está sendo convidado a reinar, Ele está sendo convidado a glorificar, a ter o seu nome glorificado, Ele está sendo convidado a ser o centro. Assim o marido deveria perguntar: o que Jesus faria nessa condição? E a esposa perguntar:
Como Jesus serviria a Deus nessa condição? Assim, irmãos, Cristo estaria presente. Aí passa pelo aspecto da gente reconhecer a necessidade de nos derramarmos diante do Pai, de pedirmos não que Ele transforme o outro, mas que Ele nos transforme. O marido pedindo que seja transformado. Lembra que eu perguntei, você já orou alguma vez? Jesus, me torne como o Senhor é modelo. Esposa, Senhor, eu queria ser um modelo de Jesus, como Ele te serviu para te glorificar. Eu queria também te glorificar servindo ao meu esposo dessa maneira. Meus queridos, a gente vai ter que entender que ou Jesus está presente e nós vamos convidá-lo através de uma transformação de vida, nos adequando ao seu modelo, ou então outras coisas vão reinar. Outras coisas vão reinar, e normalmente o que vai reinar é o meu coração, o meu orgulho, e isso não edifica em lugar nenhum. Assim, não endureça seu coração contra seu cônjuge. Abrande seu coração pelo caminho da cruz. Como Cristo perdoou, perdoe. Como Cristo amou, ame seu cônjuge. Como Cristo tratou aqui a igreja, tanto o marido quanto a mulher, trate o seu cônjuge. Volte-se a Cristo, que não desiste de você, e Ele não pretende desistir de sua família, Ele não pretende desistir do seu lar. Ele pretende, porque o modelo é Ele, de tornar a sua família também gloriosa, abençoada, transformada, uma família que seja um espelho da glória dele para o mundo. É isso que Cristo quer com a sua família. Ele está interessado na sua família. Ele tem amor por sua família. Ele quer estar presente na sua casa. Ele quer que vocês, como família, façam diferença onde vocês estão. Que vocês possam impactar de dentro do lar para o mundo. Ele tem um projeto para vocês. Ele tem um projeto para você solteiro, Ele tem um projeto para você solteira. Ele tem um projeto para os irmãos que já são casados. Ele tem um projeto diferente, talvez daquelas intenções iniciais, quando você resolveu casar, e ao ser apresentado hoje, você poder dizer: Jesus, eu quero me enquadrar nesse modelo. Aquilo que eu tanto sonhei no começo, talvez eu nem tenha conseguido. Se você saiu de casa para fugir de um pai abusivo, chato, talvez tenha encontrado um marido mais cabuloso ainda. Talvez saiu de casa para a mãe não mandar, tem um marido mandão, durão, opressor, que talvez você até diga: eu achei em casa era mais fácil, pelo menos com papai e mamãe eu gritava, né? Com esse eu nem posso. Talvez se você casou para, eu quero agora constituir uma família feliz, meu sonho de família, eu não quero a mesma família que meu pai fez, e você esteja repetindo o mesmo modelo, e está aí angustiado: eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho uma família assim, eu não tenho a família que eu sonhei, e está se culpando, porque você está olhando para seu modelo. Mas olhe para Cristo, olhe para o modelo de Cristo, viva Cristo, e aí você sai dessas frustrações criadas no seu coração e olha para a meta e tenta alcançar esta meta para glorificar a Cristo. E aí você deixa de ser culpado, para agora não olhar mais para trás, mas fixar no alvo para frente, que é Jesus, que é o modelo de Cristo. E aí você vai ser libertado dessas cargas que você trouxe e não conseguiu dar conta até hoje, e não viver de passado, mas olhar para hoje, para o futuro, e dizer: Senhor, eu encontrei hoje um norte para a minha família. Eu encontrei hoje um entendimento diferente para o meu lar, e eu quero deixar
tudo aquilo que eu trouxe para ser o meu modelo de família, para me adequar a esse modelo aqui, para a glória do Senhor. O Evangelho faz o impossível, meus irmãos. E por que é que o Evangelho faz o impossível? Porque o mundo não entende um casamento dessa maneira. Um casamento em que o marido ama com renúncia, o mundo não entende. O mundo não entende uma esposa que responde com honra ao seu marido. Não entende. Mas o Evangelho torna um marido que ama por renúncia. O Evangelho torna uma esposa que honra ao seu marido. O mundo não entende um lar marcado pela graça. O mundo só entende um lar marcado pelo mérito. Faça e você vai merecer. Então você tem uma família porque você fez, porque você merece. Essa é a ideia. E talvez até nós criemos essa dimensão. Senhor, eu mereço uma família perfeita. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai dizer: Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Uma família que o Senhor pode transformar, uma família que o Senhor tem sustentado, uma família que o Senhor tem aperfeiçoado no decorrer da história. Uma família imperfeita de pecadores, mas que o Evangelho tem imperado aqui entre nós. E nós temos vivido pela Tua graça que nos sustenta. O mundo não entende um relacionamento em que o perdão é mais poderoso do que o ressentimento. Mas o Evangelho diz: perdoai. Esse é o tipo de casamento, irmãos, que prega uma mensagem redentora para o mundo. E esse é o ideal para os nossos lares. Nosso casamento deve gritar ao mundo: Cristo é suficiente, a cruz funciona, a graça de Deus é real. Que o meu e o seu casamento sejam isso, um eco da eternidade, uma sombra da cruz, um reflexo da glória de Deus. Eu queria orar com você. Minha oração vai ser bem curta, lida inclusive. Senhor, salva casamentos neste lugar, pela beleza da Tua graça. Que os corações se dobrem, que nossos corações se dobrem diante da cruz. Que a alegria de pertencermos a Cristo transborde em amor sacrificial do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. E que cada lar que aqui se faz representado ou que nos acompanha pela internet seja um palco da Tua glória, até que sejamos unidos eternamente ao Teu Filho, o nosso noivo glorioso. Em nome dele oramos. Amém.